Você já prestou atenção que os esquerdistas, abortistas, comunistas não escutam o pessoal da direita falar? Eles têm pavor de escutar, eles não escutam o Nicolas Ferreira falar, não. Escutar o Gustavo Gayer, não, Deus o livre, escutar o Gustavo Gayer falar. Escutar o senador Flávio Bolsonaro falar, não dá para escutar esses caras. Por que os esquerdistas não podem escutar o pessoal da direita? E por que o pessoal da direita também não pode escutar o pessoal da esquerda? A Gleisi Hoffmann falando, o Guilherme Boulos, invasor de casa. Por que os patriotas não escutam o Guilherme Boulos, invasor de casa, falar? Por que a gente fica sempre só nas bolhas? Por que a gente não escuta o que um lado tem a dizer, o que o outro lado tem a dizer também, e analisa a fala de cada um, e entende o que cada um está dizendo? Por isso eu quero lhe mostrar agora a fala do senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Bolsonaro, que fez um pronunciamento, deu um maior bafafá. O pessoal da esquerda fica falando que o cara levantou fake news, né? Porque olha que o cara está mentindo. Mas ninguém explicou, de fato, o que realmente acontece. E outra, entender as coisas é muito importante. Por isso, eu lhe convido para assistir a fala do... Não é a fala, é assistir o meu react. Eu vou reagir à fala do senador Flávio Bolsonaro. E tem coisa que ele falou que é certo, tem coisa que ele falou que é errado. É importante a gente entender, escutar a fala e entender aquilo que é e aquilo que não é. Dá uma olhada no senador falando. O Lula gosta tanto dos pobres que vai monitorar até aquelas pessoas que pedem dinheiro em sinal de trânsito para terem o que comer durante o dia. E eu explico. O vídeo está um pouco longo, mas é muito importante que você assista até o final. Você deve ter visto esse decreto do Lula, que acaba com o sigilo bancário em todo o Brasil. Pera aí, gente, tem que ir aos pouquinhos, porque é muita informação, então ele não pode deixar as informações passar batido. Ele falou, você viu o último decreto do Lula que acaba com o sigilo bancário em todo o Brasil. Aí é importante a gente entender o seguinte, não houve nenhum decreto do Lula, Lula não fez nenhum decreto. Em setembro desse ano, não foi nem o comunista do Flávio Dino do STF que fez, foi a ministra do Supremo Tribunal, Carmen Lúcia, autorizou que a Receita Federal entre nas contas das pessoas sem autorização judicial. Porque esse negócio de sigilo bancário só existe no Brasil e em paraísos fiscais. O que é o sigilo bancário? Se você roubou um dinheiro e colocou o dinheiro no banco, ninguém pode saber o que você tem no banco, de onde é que veio aquele dinheiro. Isso é sigilo bancário. É a possibilidade de você roubar o dinheiro e guardar o dinheiro no banco e o dinheiro está seguro no banco. Então, sigilo bancário só existe no Brasil e em paraísos fiscais. Nos Estados Unidos não existe, na Inglaterra não existe, nenhum país civilizado existe sigilo bancário. Apenas no Brasil e em paraísos fiscais. O que é sigilo bancário? É o dinheiro que o ladrão rouba, ele pode guardar o dinheiro no banco, porque depois que o dinheiro do ladrão está no banco, o dinheiro roubado, ninguém pode questionar de onde é que veio aquele dinheiro. Ninguém pode olhar a conta do ladrão que tem o dinheiro guardado no banco. E o que acontece? A ministra Carmen Lúcia, em setembro desse ano, fez um entendimento diferente dessa lei que os deputados fizeram. Os deputados fizeram a lei que dinheiro roubado não pode ser questionado se estiver no banco. Aí a ministra Carmen Lúcia fez um entendimento da lei. A ministra Carmen Lúcia falou, não, a Receita Federal, né, por questões tributárias, pode ter acesso a qualquer conta de qualquer cidadão sem um mandato judicial, porque até então era necessário que um juiz fizesse um mandato judicial para quebrar o sigilo bancário de determinada pessoa. Só que o juiz, cara, é aquela bosta, né, cara? O juiz ganha dinheiro por fora dos acusados e coisa e tal. Você sabe que o Brasil, os juízes não prestam. Aí o que acontece? A ministra Carmen Lúcia disse que agora os agentes da Receita Federal podem entrar na conta das pessoas e questionar o dinheiro que elas têm na conta, por questões e fins tributários, para ver se a pessoa pagou o imposto de renda ou se pagou os tributos daquele dinheiro que ela tem. Então, se o cara roubou, o cara não pagou o imposto, o cara, né? Então, o que aconteceu? Os deputados de setembro para agora fizeram uma baita campanha. O deputado Gustavo Gayer, porque agora o STF está fazendo a vez dos deputados, está legislando. E essa gente engana muitas pessoas que não têm tempo de ir pesquisar e entender o assunto. Então essa conversa aí que estão falando que o STF está fazendo as leis e está anulando o que os deputados fazem, é porque o STF determinou que o sigilo bancário é sagrado no Brasil, ainda é sagrado, porém nem tão sagrado assim. Os fiscais da Receita Federal podem acessar as contas das pessoas e pedirem explicação sem ter um mandato judicial. Então é por isso que muita gente da direita falou que o STF está destruindo as instituições e está fazendo aquilo que os deputados deveriam fazer. Os deputados deveriam fazer mesmo. E o Lula deveria ter feito um decreto para acabar
com o sigilo fiscal. Por que o Lula não faz um decreto, não acaba com o sigilo fiscal mesmo? Isso aí tinha que ser feito. Eu, se fosse presidente, ia cancelar esse negócio de sigilo fiscal. Não tem que ter sigilo fiscal. Se você não sabe, não pode provar de onde é que você conseguiu o dinheiro, então você é suspeito. E, bom, segue o vídeo. Então, não existe decreto que o Lula fez, e o que aconteceu foi isso. O STF agora permite que os fiscais da Receita acessem as informações das contas das pessoas sem autorização judicial. A partir de agora, se você recebeu via Pix mais de R$5.000 durante um mês e não recolheu imposto de renda, a Receita Federal de Lula vai atrás de você. Isso é fato e isso é verdade. A partir de agora, a Receita Federal de Lula tem a função e a obrigação de ir atrás das pessoas que movimentam acima de R$5.000 e declaram isento no imposto de renda. Essa é a função da Receita Federal, é cobrar os impostos da população. A função da Receita Federal é essa. E agora, como todas as instituições financeiras vão informar a Receita Federal a movimentação das pessoas físicas, a função da Receita Federal é pegar essas informações e comparar com as declarações de imposto de renda das pessoas. Tem muita gente que nem declara. Tem gente que declara que é isento. Ah, sou isento. Por quê? Ah, porque eu não ganhei R$2.100. No Brasil, a partir de R$2.100 no mês, você é obrigado a pagar imposto de renda. Você tem que pagar 7,5%. Claro, tem o pacote de ajuste fiscal do Lula, que está para ser aprovado pelos deputados e senadores, mas não foi aprovado. O Lula quer isentar as pessoas que recebem até 5 mil de pagar imposto de renda. Mas hoje, na tabela vigente atual, porque os deputados não aprovaram esse pacote de ajuste fiscal do Lula ainda quem recebe acima de R$2.100 já tem que pagar imposto de renda para o governo. E a função da Receita Federal é cobrar isso das pessoas. A função da Receita Federal é cruzar os dados, é saber quem foi que movimentou acima de R$5.000 e declarou isento no imposto de renda. A função da Receita Federal é essa. É isso que vai acontecer. Por quê? Porque a Receita Federal existe para isso. Essa é a função da Receita. E é isso que vai acontecer. Pessoas que recebem acima de R$5.000 vai ser informado para a Receita e a Receita vai comparar essa movimentação com a declaração de imposto de renda que a pessoa fez. E isso é fato, e é verdade. E não adianta esquerdista passar pano, porque é isso que é verdade. Que ainda vai ter que pagar juros e multa. Isso aqui também é fato, vai ter que pagar a multa quem sonegou imposto de renda. Se você recebeu mais do que R$5.000, declarou como imposto de renda como isento, está sonegando imposto, e a função da Receita Federal é pegar você e aplicar uma multa. E juro, você vai pagar juro da multa se você não pagar a multa em dia. Então, essa é a função da Receita e é isso que aconteceu. Não adianta os esquerdistas me falar que não, porque você veja bem, é isso, essa é a função da Receita e é isso que vai acontecer. A Receita Federal vai pegar quem sonega. Por quê? Porque a gente tem tecnologia agora para pegar todo mundo que sonega, certo? Eu vou repetir, não é um único Pix de R$5.000 ou mais que você recebeu. São todos os Pix que você recebeu dentro de um mês. Se todos eles somados dentro de um mês ultrapassarem os R$5.000, você será monitorado e poderá receber uma cobrança da Receita Federal de Lula em sua casa para pagar. Quem que o Lula quer atingir com isso? Quer atingir você, manicure, cabeleireiro, jardineiro, pedreiro, piscineiro, personal trainer, motorista de aplicativo ou qualquer profissional liberal desse país que recebe pagamento por Pix, será perseguido pelo fisco de Lula para pagar o imposto de renda que não declarar. Agora aqui eu peço um pouco de honestidade. Você que está vendo o vídeo, seja honesto, certo? Quem vai cair nesse negócio? Quem vai ser prejudicado com essa nova forma da Receita Federal a arrecadar os dados das instituições financeiras? Ele falou ali, a manicure, o pedreiro, o carpinteiro, o motorista de Uber, certo? Porque tem muita manicure, muita cabeleireira, muito motorista de Uber que declara como isento, recebe seu dinheiro e de uma forma ou outra não está registrado no MEI, ou de uma forma ou outra não está no Simples Nacional, que deveriam estar, né? Mas não estão. E tem muita gente que faz bolo, que depois ele vai falar ali numa senhora que é aposentada e faz bolo para vender. Mas acontece o seguinte, gente, um professor, quando recebe seu salário, ele já é descontado na fonte o imposto de renda dele. Se o professor ganha acima de 5 mil, 27,5% já vai direto para o governo, em forma de imposto de renda. Se o policial, quando o policial recebe o imposto de renda,
mesma coisa, 27,5% já vai diretamente para o governo em forma de imposto de renda. Por que que a cabeleireira não tem que pagar imposto de renda? Por que que o assalariado da CLT, o cara tem um emprego com carteira assinada, esse cara que tem um emprego com a carteira assinada, se ele receber acima de R$ 2.100, conforme a alíquota vigente, ele já está pagando lá 7,5% de imposto de renda. Então, se o cara trabalha com uma carteira assinada, ele paga imposto de renda. O professor, o policial, paga imposto de renda. Por que que a cabeleireira não vai pagar? Por que que o carpinteiro, o piscineiro, o motorista de Uber não vai pagar? Ah, mas o motorista de Uber tem que ver porque ele gasta gasolina. É claro que o motorista de Uber tem a gasolina, mas ele tem que fazer um controle das suas despesas e ele vai ter que pagar imposto sobre a sua renda, que a sua renda é só o lucro, é tudo aquilo que sobra depois de todas as despesas pagas. Isso é a renda. A renda da manicure, do motorista de Uber, do pedreiro, é aquilo que sobra depois de toda a gasolina paga, depois das escovas de cabelo paga, depois de todo o gasto que é utilizado para fazer a sua profissão, para ter a sua profissão, depois do gasto, aquele lucro, aquilo é a renda. Então o imposto de renda, se o policial tem que pagar, o professor tem que pagar, por que que a manicure não vai ter que pagar? Fica essa questão, por que que agora a esquerda está falando que não, porque veja bem, que não é bem, é bem assim. Agora a questão que a esquerda deveria estar fazendo, levantando esse questionamento. Se o professor tem que pagar imposto de renda, por que o piscineiro não tem que pagar imposto de renda? Se todo mundo tem que pagar imposto de renda, que recebe dinheiro com carteira assinada, por que quem tem a carteira assinada tem que pagar imposto de renda? Por que quem não tem carteira assinada não tem que pagar? Como é que é esse negócio? Ou é todo mundo igual, a lei tem que ser justa e igual para todo mundo. Se todo mundo tem que pagar o imposto de renda, então todo mundo tem que pagar o imposto de renda. Mas aí que vem o pulo do gato. Não é só nós pobres. Nós temos que pagar, nós pobres precisamos pagar essa bosta para nós poder cobrar que os ricos paguem também essa merda. Porque rico, lucros e dividendos, acionistas da Bolsa de Valores, grandes empresários não pagam nada de imposto de renda. E isso é crime. E isso precisa mudar. Só que a gente fica caindo nessas conversas. Mas segue o deputado falar, Você, que é uma aposentada do INSS e vende salgadinho, vende docinho caseiro para fazer um dinheirinho a mais no fim do mês. Se a sua aposentadoria, mais o que você ganhar vendendo salgadinho e docinho, ultrapassarem os R$5.000 em um mês, você vai ter que pagar esse imposto de renda sendo monitorada imediatamente pela Receita Federal de Lula. Você que é ambulante, ou até você que pede Pix em sinal de trânsito, vai que no mês atípico você consegue receber mais de R$5.000. Você vai ter que recolher imposto de renda para o Lula. Já imaginou a quantidade enorme de pessoas mais humildes tendo que ir para o site da Receita Federal fazer declaração de imposto de renda, apurando mês a mês se recebeu mais de R$5.000? Então, gente, você veja bem, a quantia das pessoas mais humildes, pô, cara, o cara pegou uns exemplos. O ambulante que vende bala no sinal, né? A velhinha que é aposentada, se a velhinha for aposentada e já estiver recebendo acima de R$2.100, ela já está pagando imposto de renda, deixando essa observação. A velhinha, se aposentou com R$2.100, já está pagando imposto de renda. Mas aí o bolo que ela fizer por fora, para vender para as vizinhas, para vender para os outros, e ela vai ter que pagar imposto de renda, vai ter que pagar imposto de renda. É assim que funciona na legislação, essa é a lei, essa é a função da Receita Federal, fazer com que todo mundo contribua com o imposto sobre a renda. Isso é a lei, é assim que funciona. Tem que mudar a lei então, ou tem que mudar, mas não tem como a gente ficar passando pano e querendo fazer de conta que a Receita Federal não tem obrigação de cobrar o imposto de renda de todas as pessoas. Todas as pessoas têm que contribuir com o imposto sobre a renda, todas elas. Ah, mas o ambulante vai receber R$5.000. Cara, o ambulante do sinal receber R$5.000 no mês. Ah, vá. E se o ambulante recebeu R$5.000 vendendo balinha, aí ele vai ter que se registrar lá como um MEI, porque, de fato, toda profissão é digna. Pronto, toda profissão é digna, né? Então, o vendedor do sinal que vende balinha no sinal também vai ter que fazer o cadastro no MEI, cara. Faz um microempreendedor. Tem que fazer ali para ele poder declarar quanto que ele gastou para comprar a balinha, quanto que foi o lucro da balinha, que é a sua renda. É simples, é fácil, é fato, é assim que as coisas funcionam. As coisas têm que funcionar para todo mundo igual. Para todo mundo ser justo, para todo mundo ser igual, para as coisas serem justas, as coisas têm que funcionar igual para todo mundo. Não é justo o policial e o professor pagar imposto, o assalariado de CLT pagar imposto,
e o vendedor de balinha no sinal não pagar imposto. Simples. Se ganhou essa quantia de 5 mil reais de lucro, tem que pagar imposto. É assim que funciona. Ou então muda a lei. E outra, como é que você vai mudar uma lei para favorecer o coitado que não ganha dinheiro, para quem não tem... Não tem como você fazer um favorecimento porque o cara é coitado, porque ninguém deve ser coitado. Ninguém tem que precisar vender balinha no sinal. A gente só tem que vender balinha no sinal, alguns de nós brasileiros só passa por miúdo esse tipo de vergonha. Porque eu acho vergonha em vender balinha no sinal. Porque não conseguiu um trabalho. Eu acho que é vergonhoso, o cara só se sujeita a fazer isso porque não tem uma outra opção, porque o cara não consegue fazer nada melhor. E por que não tem outra opção, não consegue fazer nada melhor? Porque o nosso governo é uma bosta, porque o nosso governo não é um governo decente, e não faz as leis, e não cobra que as leis sejam cumpridas. E aí agora vem a esquerda dizer que não é bem... É bem assim. Tem que ser cumpridas as leis. E outra, não tem que fazer uma lei para favorecer o coitado. As leis precisam ser cumpridas para que não exista o coitado. É isso que eu estou falando. Agora segue o deputado falar. Eu não estou aqui defendendo sonegação fiscal por parte de ninguém, de forma alguma, mas só abrindo os seus olhos para que você entenda de uma vez por todas como é que o Lula enxerga quem trabalha nesse país. É como um potencial sonegador de impostos, praticamente um criminoso. Então agora a gente quase que terminando esse vídeo, porque daqui para frente o senador Flávio Bolsonaro faz uma comparação entre o governo do Lula e o governo do pai dele lá, do Bolsonaro, né? Chegou a falar que a gasolina no tempo do Bolsonaro era mais barata que no tempo do Lula. Mesmo a gasolina custando R$9 na época do pai dele, né? Eu fui pro Brasil, fui lá no Paraná, a gasolina custava R$9 porque o Bolsonaro estava aplicando a política de paridade de preço internacional nos combustíveis do Brasil. Mas isso é outro assunto, certo? Ele faz uma comparação de um governo com o outro que não tem nada a ver, ele viaja na maionese. Mas o importante é o seguinte, nesse final dessa fala que ele falou aí, o senador Flávio Bolsonaro, que é um cara que quase não trabalha, e que quando trabalha pouco e trabalha mal, né? De vez em quando faz um videozinho desse aí, joga uns bostaços e só que ele faz. Então, um cara que quase não trabalha falou que o PT enxerga o trabalhador como um criminoso, porque a Receita Federal do Lula agora vai perseguir os trabalhadores que, coitadinhos, recebem pouco dinheiro e não pagam imposto de renda. Gente, acontece o seguinte, a Receita Federal não é do Lula, a Receita Federal é minha, a Receita Federal é sua, a Receita Federal é do Bolsonaro, é do Lula e é de todo brasileiro, porque a Receita Federal é uma instituição de Estado. Não importa o governo, se o governo é do Lula ou do PT ou do Bolsonaro ou qualquer um, Michel Temer, qualquer presidente que for, a Receita Federal é uma instituição que tem a função e a obrigação de cobrar imposto de renda das pessoas. A questão que a gente precisa prestar atenção, eu peço um pouco de coragem e de honestidade sua, é a seguinte: se o policial, se o professor, se o assalariado com carteira assinada precisam pagar o imposto de renda, por que é que a manicure, que o piscineiro e que o Uber não vão poder, não precisam pagar? Por que eles podem ter o direito de sonegar o imposto de renda? Então a gente tem que prestar atenção no seguinte, que a gente não pode diferenciar os brasileiros porque eles têm pouco dinheiro. Ah, então porque esses caras ganham pouco dinheiro, então esses caras não vão estar sujeitos à lei. É isso que faz com que a gente tenha gente com pouco dinheiro. É isso que faz com que exista miséria no nosso país. Porque os grandes magnatas, os grandes latifundiários, os exportadores de grãos do agro, os exportadores de minério, os grandes acionistas das empresas estatais, os acionistas do mercado, os banqueiros, essa galera filha da puta que ganha muita grana não paga imposto de renda. Lucros e dividendos, o Brasil, é só o Brasil e a Estônia, conforme diz o Ciro Gomes, que achou um país lá que não cobra. Então só tem 2 países no mundo que não cobram imposto de renda sobre lucros e dividendos, que é o Brasil e essa tal de Estônia. Por que só o Brasil? Os Estados Unidos que é bom. Nos Estados Unidos, imposto de renda cai sobre qualquer tipo de renda, mesmo que seja sobre lucros e dividendos, mesmo que seja sobre lucro de ações. Então, gente, está na hora da gente enxergar a verdade. O que a gente tem que fazer é cobrar imposto de renda de todos os brasileiros, principalmente dos mais ricos, porque os mais ricos não pagam imposto de renda, porque a lei fez assim. Porque a lei diz que o mais rico não precisa pagar imposto, porque a lei que os deputados fizeram
colocaram ali que o ladrão pode colocar seu dinheiro no banco e ninguém pode questionar o dinheiro do ladrão que o ladrão pôs no banco. Então é tudo coisa que tem que ser modificada. Só que os deputados brasileiros são ladrões e não vão modificar. Então o que acontece? Eu, como trabalhador, aconselho a você no Brasil que trabalha, pagar o imposto de renda. Pague. Você que é cabeleireira, você que é Uber, você que é piscineiro, você que é pedreiro, faça questão de pagar seu imposto de renda. Mas a gente unido, pagando o imposto de renda, temos moral de cobrar que o banqueiro pague imposto de renda também. Que o acionista da Vale do Rio Doce, que deixou as barragens de Mariana e Brumadinho estourar para obter mais lucro, pague imposto de renda também. Que os filhos da puta do mercado também tem que pagar imposto de renda. Por que só nós vamos pagar imposto de renda? Os filhos da puta tem que pagar imposto de renda também? Enquanto a gente ficar se negando, mas eu sou coitadinha, mas a coitadinha ali não precisa pagar. Aí é desculpa que os milionários têm de dizer que também não. A velhinha que faz o bolo, né, que é aposentado faz o bolo, não paga imposto de renda. Então eu que sou o dono do Banco Santander, não preciso pagar imposto de renda também? Eu que sou filho da puta, que sou dono das ações da Vale do Rio Doce, o dono das ações da Petrobras, eu também não preciso pagar imposto também, porque a velhinha não precisa pagar. Então vamos fazer o seguinte, vamos pagar imposto de renda, todo mundo pagando imposto de renda, para não poder cobrar esse filho da puta, cobrar imposto de renda dos ricos também. Esse deputado de merda, esse deputado lixo, que não aprova as coisas que é importante para o governo, que não aprova nada que beneficie o povo, se não receber verba, emenda parlamentar. Então eu só queria deixar a observação, do vídeo do senador lixo, daqui para frente ele só fica fazendo umas comparações sem pé nem cabeça, certo? E eu só estou fazendo esse vídeo para deixar bem esclarecido como é que é esse negócio aí do imposto de renda e que nós temos que pagar imposto de renda. Vamos pagar imposto de renda? Porque se nós pagarmos imposto de renda, nós podemos cobrar os filhos da puta, para os filhos da puta pagar imposto de renda também, tá? Só queria deixar essa mensagem. Agora tenho dito, e agora fui! Se você assistiu até aqui, eu peço que encaminhe esse vídeo no seu WhatsApp ou poste nas suas redes sociais para que essa mensagem alcance mais pessoas e abra a mente de mais brasileiros. Um forte abraço e fique com Deus.